Em todo esporte, que possuem os chamados gênios, surgem semelhantes com o passar dos anos. No futebol, não é diferente. De tempos em tempos, temos um novo Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar. E não sei se você olhou por aí, mas o Borrán não ganhou a bola de ouro, o Neilton não é titular do Santos e o Fábio Paim. Eu sou o Lucas Ferreira e hoje no Gol de Placa a gente vai descobrir por que o Iturbe não é camisa 10 da Argentina e nem do Paraguai. Depois do surgimento de Lionel Messi, todos os olhos do mundo do futebol se voltaram para La Masia. E sempre surgiam rumores e promessas de um novo garoto que se igualaria ou seria até melhor do que o argentino. E talvez nenhum desses garotos sofreu uma expectativa tão gigantesca quanto o Borrán. Com apenas 17 anos e um histórico de muitos gols e grandes atuações na base azul-grená, Borrán foi alçado com status de futura estrela em um time campeão. Mas após 2 temporadas em um bom nível, com 22 gols e 11 assistências, a pressão derrubou Borrán. O jogador sofria de constantes ataques de pânico e até recusou defender a seleção espanhola. Disse na época para o técnico aragonês que não tinha forças para lidar com a situação. Após a saída de Frank Rijkaard, o novo treinador do Barcelona, ninguém mais, ninguém menos que Pep Guardiola, não apostava tanto no talento do jovem e o próprio Borrán, alguns anos após sua saída do Barcelona, abriu o jogo sobre Pep. Abre aspas. Guardiola pode ser o melhor técnico do mundo, para os torcedores, mas em um nível pessoal aconteceram coisas que me magoaram. Ele não foi justo comigo, em várias ocasiões, e foi por isso que eu resolvi sair. Os primeiros clubes de Borrán pós-Barcelona eram clubes de maior expressão, como Milan, Roma e Ajax. Mas o espanhol pouco apresentou e, na maioria das vezes, nem titular foi. E essa falta de boas apresentações relegou Borrán a clubes de menor expressão, como Stoke, Alavés, Montreal Impact e Mainz, onde, adivinhem, o resultado não foi muito melhor. No seu auge, e coloque muitas aspas aí, o seu valor de mercado chegou na casa dos 15 milhões de euros e atualmente está avaliado em 800 mil euros. Argentino, canhoto, rápido e habilidoso. Lembra alguém? Juan Manuel Iturbe, filho de pais paraguaios, mas nascido em Buenos Aires, despontou nas categorias de base do Cerro Porteño e logo despertou olhares da América do Sul e Europa. O Porto, conhecido por fazer grandes negócios com jovens sul-americanos, viu na promessa, que na época tinha boas apresentações no Quilmes da Argentina, a chance de um grande negócio. Desembolsou 4 milhões de euros pelo passe do jogador de apenas 17 anos. Após empréstimos e atuações que oscilavam entre boas e regulares, era talvez a hora de alçar voos maiores. E a Roma viu em Iturbe uma possibilidade de lapidar uma joia em ascensão. E o Porto? Lembra quando eu falei que os portugueses sabiam negociar? Pois é, Iturbe com apenas 20 anos foi vendido por 24 milhões de euros e recebido na capital italiana com status de futuro craque. Porém, a carreira do jovem não decolou. Em 2 anos na Roma, 68 jogos, oportunidades não faltaram. 5 gols e 4 assistências. Iturbe teve empréstimos mal sucedidos por clubes como Torino, Bournemouth, até desembarcar em definitivo em terras mexicanas, onde teve alguns lampejos de bom futebol por clubes como Pachuca e Pumas, mas nada que justificasse o apelido que recebeu no início da carreira. Iturbe fez a base de seleções pela Argentina, mas nunca teve um desempenho que chamasse a atenção da seleção principal e decidiu em 2016 representar a seleção do país natal de seus pais, o Paraguai. País pelo qual Iturbe teve chances na seleção principal, mas mesmo com a carência de talentos dos nossos vizinhos, não se consolidou como nome regular da seleção albirroja. O maior valor de mercado de Iturbe foi em 2014, 20 milhões de euros na Roma, e o atual, 2 milhões de euros no Ares da Grécia. Falamos da base do Barcelona e La Masia, mas dadas as devidas proporções, poucos times revelam tantos jovens promissores como o Santos no Brasil. Após a saída de Neymar, o torcedor brasileiro aguardava por novas promessas da Vila, e Neilton despontava na base como um jovem talento. Porém, o próprio Neilton, em um momento mais avançado da carreira, disse: "Eu levo numa boa, porque eu sei o nível de jogador que o Neymar é e o nível de jogador que eu sou. As pessoas esperavam que eu fosse o novo Neymar, elas colocaram isso, mas elas esqueceram que eu sou o Neilton." Não dá para dizer que Neilton teve uma carreira horrível, e é preciso entender que muitas vezes o jogador não quer e nem aceita a comparação com outro atleta mais bem-sucedido. Mas, definitivamente, o jovem não chegou no nível do craque brasileiro. Neilton defendeu grandes clubes brasileiros em sua carreira. O próprio Santos, Cruzeiro,
Botafogo, onde teve sua melhor passagem da carreira, São Paulo, Inter e também teve uma experiência no futebol internacional, quando defendeu o Rata Clube dos Emirados Árabes. Após a saída de Neymar do Santos, é possível encontrar vários jogadores que receberam pelo Brasil o título de novo Neymar. Se você gostou dessa ideia, deixa nos comentários pra gente fazer um vídeo dedicado somente a esse tema. Se vocês acham que eu sou bom, esperem até ver Fábio Paim. A frase de um jovem Cristiano Ronaldo em 2003 talvez tenha sido o ponto mais alto da carreira de Fábio Paim. O último nome da nossa lista é um dos casos mais curiosos e, infelizmente, de maior fracasso profissional. 16 anos após a fatídica frase do gajo, Fábio Paim foi preso, com apenas 32 anos, após meses de investigação por envolvimento com o tráfico de drogas. Você deve estar se perguntando como um jogador que em pouco mais de uma década pode ir de futuro astro mundial para as páginas policiais. Aos 14 anos, Paim era constantemente observado por olheiros de clubes como Barça, Real e Manchester United. Mas em 2008, com 19 anos, o jovem parecia destinado à grandeza quando o Chelsea ofereceu uma chance em suas categorias de base. Mas após 4 meses em que o jovem apresentava um comportamento problemático e pouco futebol dentro de campo, Fábio Paim começou uma peregrinação por clubes. Voltou à sua terra natal e teve até oportunidades em times reservas do próprio Sporting, clube que o revelou. Porém, demonstrando pouco futebol, Paim apelou para países de menor expressão, como Lituânia, Malta, Luxemburgo e Polônia. E até por terras brasileiras, Fábio Paim deu as caras. O jogador acertou com o pequeno Paraíba do Sul, que em 2017 disputava a terceira divisão do Carioca. Porém, mesmo antes da estreia, o português anunciou sua saída da equipe brasileira, alegando ter propostas melhores de clubes brasileiros e europeus. Sobre as comparações com Cristiano Ronaldo, Paim, em uma entrevista, disse: "Em um momento, fomos parecidos. Porém, ele tem o que me falta, que é a força de vontade, e também a ética de trabalho. Eu não tinha isso." No momento, Fábio Paim se encontra em liberdade provisória, porém impedido de deixar Portugal, por ainda estar sob investigação. E aí, gostou do vídeo? Que tal dar uma olhada nesse aqui? E deixar nos comentários a sua opinião e sugestões de outros jogadores que foram comparados com craques e que não tiveram grandes carreiras. Até a próxima!